Irmãos, vamos orar mais uma vez. Eu quero orar nesse momento também, nos lembrando daqueles filhos que estão longe do Senhor, que foram criados ouvindo sobre a palavra de Deus, ouvindo sobre o amor de Jesus, mas que por um motivo ou outro, em algum momento, se apartaram desse caminho e estão vivendo de uma maneira como se Deus não fosse importante, não fosse real. E eu queria que nós orássemos por esses filhos, que nós pudéssemos orar também pelos nossos irmãos em Cristo que estão longe, né, do Senhor. Então eu estava lembrando aqui do Marcos, né? Acho que eu conheci o Marcos quando ele tinha 16 anos, gente. Agora ele tem uma filhinha, né? E tantos outros que eu conheci e acompanhei, né? O Eliel também, ele é um pouquinho mais velho, né? Mas que em algum momento simplesmente abandonaram a comunhão dos irmãos, abandonaram os caminhos do Senhor, trazendo, lógico, tristeza para os pais, para os familiares e para nós também aqui da igreja. Eu acho que nós poderíamos orar nesse momento de uma maneira muito específica por isso. Então convido você a abaixar sua cabeça, fechar seus olhos. Talvez Deus traga à sua mente uma dessas pessoas. Talvez o filho, a filha, um amigo, talvez até um pai ou mãe que estão longe do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nesse momento que iremos abrir a Tua palavra, nós queremos também interceder por aqueles que um dia conheceram as boas novas do Evangelho, ficaram sabendo do amor do Senhor Jesus Cristo, mas que por um motivo ou outro hoje estão distantes do Senhor, não estão te servindo. Deus, nós pedimos que o Espírito Santo nesse momento vá ao encontro de cada um deles. Aqueles que estão em suas casas, quem sabe assistindo à televisão, ou até mesmo trabalhando, que nesse momento eles possam sentir o Teu amor, que sempre nos convida a retornar para a casa do Pai. Que nós possamos orar por essas pessoas, que possamos demonstrar o nosso amor, e que também possamos estar cientes de que andar longe do Senhor é sim uma possibilidade real também em nossas vidas. E por isso nós pedimos a Deus que o Senhor não permita que o nosso amor pelo Senhor esfrie em nenhum momento. Nos conserva, ó Deus, firmes nas Tuas mãos, debaixo das Tuas asas. Pedimos essas coisas, no nome precioso de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós temos aí uma série de mensagens nesse ano, que é a série que fala sobre os deuses falsos, os falsos deuses. E nós, durante vários meses, temos aprendido que esses falsos deuses são reais, não são feitos apenas de barro, não são apenas descritos em uma imagem ou até mesmo em uma pintura, mas eles estão diante de nós, nos assediando e nos cobrando
devoção. Falamos sobre vários desses falsos deuses, falamos sobre o dinheiro, falamos sobre a tecnologia, falamos sobre aquilo que nós mais desejamos nas nossas próprias vidas, que podem se tornar um ídolo, um falso Deus. Falamos sobre tantos outros falsos deuses, ídolos que se colocam diante de nós. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que eu acho muito relevante e muito importante para as nossas vidas. Os ídolos no deserto. Os falsos deuses que se apresentam no deserto. Não no deserto físico, real, literal. Mas os falsos deuses que se apresentam como uma opção nas nossas vidas, nos momentos em que nós enfrentamos desertos em nossas vidas. E com isso, eu quero só relembrá-los que a palavra de Deus retrata de uma maneira muito vívida e de uma maneira assim, bem presente, o deserto. E em vários momentos nós vemos que o povo de Israel esteve no deserto. Em vários momentos, personagens bíblicos importantes passaram em um determinado momento da sua vida pelo deserto. Nós vemos também que até mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado no deserto. E o deserto, como nós bem sabemos, é um lugar ermo. Ou seja, é um lugar sem habitação. Ninguém gosta de morar no deserto. Mas é importante que você entenda que o deserto retratado na Bíblia é o deserto da Palestina, da Judéia. E esse deserto não é como o deserto do Saara, onde você só tem areia. Não, o deserto da Palestina é um lugar ermo, é um lugar onde as pessoas não querem habitar, não querem viver, mas é um lugar que tem areia, mas tem também muita pedra, tem montanha e tem sim vegetação. Só que essa vegetação geralmente é rasteira, não produz fruto, não produz alimento. O deserto é um lugar de solidão, já que você não encontra habitações, você percebe que o deserto é esse lugar onde as pessoas se encontram em solidão. Também o deserto é o lugar onde você tem escassez do quê? Alimento, água, que é essencial para a vida e para a sobrevivência de uma pessoa. E também no deserto é um lugar onde você não encontra abrigo contra o sol e o calor do dia, e muito menos encontra abrigo para o frio das noites. No deserto você não tem para quem pedir por ajuda. No deserto você não tem como ser socorrido por outras pessoas. No deserto você de fato enfrenta condições extremas. E gente, nós podemos perceber que o deserto retrata muitas vezes momentos na nossa vida. Todos nós passamos por desertos. E todos nós iremos enfrentar outros desertos. Não ser levado ao deserto não é uma opção. Você pode fazer de tudo na sua vida para não ter que passar por um deserto. Mas o fato é que mais cedo ou mais tarde, o fato é que você
por mais que evite, você vai passar 1, 2, 3 vezes, senão você vai viver em meio ao deserto. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Moisés teve o seu encontro com Deus, ele foi chamado por Deus no deserto, quando ele pastoreava. O próprio apóstolo Paulo, depois que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele foi levado para o deserto. E ali ele aprendeu do Senhor Jesus Cristo. E geralmente o deserto é retratado como esse lugar que não é agradável. Um lugar ermo, sem habitação, de solidão, de escassez e também de perigo. Você pode ser atacado no deserto pelos assaltantes e você não vai encontrar proteção naquele momento. Você pode ser atacado pelos animais selvagens no deserto. Mas apesar de todo esse quadro, nós podemos também entender que no deserto nós podemos ter um encontro marcante com a pessoa de Deus. Quando tudo parece perdido, quando tudo parece ruim, parece que quando nós não temos mais nada diante dos nossos olhos, nós não temos outras vozes, outras opções, parece que aí então nós temos o ambiente adequado para que Deus se revele para cada um de nós nesse lugar de deserto. No deserto, Deus pode ser tudo, ou Deus pode ser nada para você. E esses momentos da nossa vida revelam isso. Nesses momentos de dificuldade, é que nós podemos perceber se Deus é tudo na nossa vida, ou Ele é absolutamente nada em nossas vidas. No deserto também nós podemos nos voltar para Deus, ou então nós podemos nos entregar a outros deuses, a outros ídolos que nós temos em nosso coração. E aí nós temos uma definição sobre o que é um ídolo, que eu tenho repetido com vocês praticamente todos os domingos. E vocês se lembram o que é um ídolo? O ídolo então é um falso Deus, e esse ídolo é qualquer coisa ou pessoa que se torne mais importante para você do que Deus. Pode ser a sua profissão, pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser o seu filho, pode ser um sonho, pode ser a sua capacidade, pode ser uma habilidade que você tem, pode ser aquele objetivo que você tem, como dinheiro, quem sabe fama, quem sabe até mesmo um amor que possa preencher o seu coração. E no deserto, esses ídolos ficam evidentes. E por que isso? Porque no deserto, nós podemos, diante das dificuldades, diante dos problemas, nos revoltar contra Deus, ou então nós podemos nos render a Deus. Diante dessas circunstâncias, você pode fazer uma dessas coisas. Você pode se revoltar e dar as costas para Deus, ou você pode humildemente, totalmente quebrantado, se render a Deus e ao seu propósito. Vamos abrir a nossa Bíblia no texto de Mateus capítulo 4, de 1 a 11, e nós vamos ver aqui a experiência
do Senhor Jesus Cristo no deserto. Mateus capítulo 4, de 1 a 11. E a palavra de Deus nos diz assim: Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Algumas coisas importantes que nós precisamos aqui nos lembrar. Primeiro, que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Foi Deus, na pessoa do Espírito Santo, que conduziu Jesus ao deserto. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender de uma vez por todas é que coisas ruins, momentos de dificuldade, provações, situações adversas não têm origem no diabo ou no inimigo. Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, o próprio Deus nos conduz a esses momentos nas nossas vidas. Veja bem que o texto diz que ali no deserto, então Jesus foi tentado pelo diabo. Deus, na sua soberania, conduziu Jesus ao deserto. Mas Deus não tenta ninguém, porque Ele é santo. E não foi Ele que tentou a Jesus, mas foi o diabo, o inimigo de Deus. Uma das coisas que nós precisamos também nos lembrar é sobre quem é Jesus. Isso é uma das coisas que muitas vezes as pessoas passam anos e anos dentro da igreja, mas não compreendem, não entendem quem é Jesus Cristo. E a Bíblia nos afirma que Jesus Cristo é o infinito Deus-homem. Em Jesus nós temos uma pessoa que é, ao mesmo tempo, 100% homem. Ele era um homem, ele foi gerado no ventre de uma mulher. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele se cansava. Jesus chorou. Jesus muitas vezes precisava dormir. Ele era homem. Mas ele também era 100% Deus. E esse é um grande mistério. Em nenhum momento, durante a sua vida aqui nessa terra, Jesus deixou de ser Deus. E esse é um grande mistério, porque nós temos então Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, sendo 100% homem, mas também sendo 100% Deus. Abra na sua Bíblia, se você puder,
o texto de Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 15. E olha só o que a palavra de Deus nos diz a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Porque Jesus foi tentado, como nós somos tentados, e como Jesus venceu a tentação, em nenhum momento ele pecou. Ele é esse sumo sacerdote. E qual é o propósito, a função do sumo sacerdote? Ser o nosso intermediário diante de Deus. E por isso, então, através de Jesus, na pessoa de Jesus, nós podemos alcançar misericórdia e graça no momento da necessidade. Jesus sabe exatamente tudo aquilo que nós passamos e enfrentamos nessa vida. Ele nos compreende mais do que qualquer outra pessoa. Muitas vezes nem nós mesmos nos compreendemos. Mas Jesus, Ele nos conhece. E Ele sabe também das tentações e das dificuldades que nós enfrentamos. E como Ele é esse sumo sacerdote perfeito que adentrou aos céus, nós podemos então chegar ao trono de Deus através dele, com confiança, na certeza de que nós vamos encontrar misericórdia e graça. Não se engane, todos nós aqui, todas as pessoas desse mundo são adoradores. Ah, mas e aqueles que não são religiosos? Eles também adoram alguma coisa. Não se engane, todos nós adoramos algo em nossa vida. Ainda que essa pessoa não seja religiosa, ela serve a algo ou a alguém nessa vida. E por isso nós temos que estar atentos, porque nos momentos de deserto, essas tentações aparecem diante de nós. Mas mesmo nesses momentos, nós podemos e devemos recorrer à pessoa de Jesus Cristo, porque Ele sabe e porque Ele venceu o pecado. Muitas vezes eu e você somos tentados nesses desertos, mas nós podemos ter a confiança de que Jesus irá nos ajudar a atravessar por esses momentos. E por que muitas vezes tantas pessoas caem em tentação nesses momentos de dificuldade, de provação? Isso porque o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele sempre tem sucesso em nos tentar ao pecado, porque nós temos pensamentos e desejos idólatras. Não é uma coisa externa, é algo que já está no nosso coração. O que ele faz é atiçar essas coisas, esses pensamentos, esses desejos que estão dentro de nós. Como é que funciona essa questão
das tentações. Como que os ídolos, os falsos deuses, se apresentam diante de nós nos desertos da vida? Primeiro, ele sempre trabalha nessa questão. O que você mais quer nessa vida? Já parou para pensar? Você já respondeu isso? O que você pode dizer hoje que se você tivesse, com certeza você estaria totalmente satisfeito na sua vida? Para alguns é assim: eu quero casar, eu não quero ficar solteiro, solteira. Para alguns pais é: não, eu quero ter um filho. Para alguns é: eu quero ter dinheiro, eu quero ter sucesso, eu quero ter reconhecimento, eu quero ser amado, eu quero ser querido. Para outros é: eu quero ser temido. E no deserto, nesses momentos de dificuldade, esse clamor é muito grande. Diante dos problemas da escassez, das dificuldades, nós somos tentados nisso. O que é que você mais quer nessa vida? Mas também nós somos tentados em uma outra área. E essa outra área é a seguinte pergunta: o que é que você tem medo de perder? Eu não consigo imaginar a minha vida sem o meu marido ou sem a minha esposa. E daí a pessoa se depara com um divórcio. Ou então a pessoa se depara com a morte do cônjuge. O que eu tenho mais medo na minha vida é não conseguir me sustentar. E daí a pessoa enfrenta o desemprego, ou enfrenta um revés na sua vida financeira. O que eu tenho mais medo é de perder os meus filhos. E de repente o filho casa e vai morar na Austrália. Nesses momentos de deserto, essas duas perguntas revelam quais são as nossas fontes de tentação. O que eu mais quero nessa vida? E é interessante, porque quando nós pensamos assim, nós não admitimos, mas nós pensamos assim: não importa, é isso que eu quero. E se eu tiver que pecar para ter isso, eu vou pecar. A pessoa não pensa assim, mas é assim que ela age. E nessa hora então, ela abandona a fidelidade com o marido, com a esposa. O jovem abandona a sua condição de castidade. O empresário faz aquele acordo que é desonesto. Ele passa a perna nas outras pessoas e assim vai. Ou então, acontece da seguinte maneira: eu não quero perder isso. E se eu tiver que pecar, para manter isso, para não perder isso, eu vou fazer. E assim os falsos deuses se apresentam nesses momentos de extrema dificuldade. Não foi diferente com Jesus Cristo. Veja bem, versículos 3 e 4. Jesus estava jejuando quantos dias? 40. Um médico psiquiatra disse que é possível você ficar sem comer e beber durante 40 dias. É o limite. Diz até que quem consegue fazer isso dá um reset na sua vida física. 40 dias e 40 noites sem comer. O que é que o diabo propôs para ele? Você não é o filho de Deus? O que você está fazendo aqui? Quem é que te trouxe aqui? Cadê o Espírito de Deus? Você está com fome, não está? Fácil. Transforma essas pedras em pães.
resolva o seu problema, supra a sua necessidade. Mas o diabo continua. Versículos 5 a 7. E o que é que o diabo fala para Jesus? Ele leva então ele para a cidade santa, coloca num lugar alto no templo, e ele diz assim, ó, você não é o filho de Deus? É, não é? Então faz o seguinte, ó, se joga daqui. Nada vai acontecer de ruim com você. Porque a Bíblia diz o quê? A palavra de Deus diz o quê? Que Deus mandará os seus anjos, dará ordem aos anjos, para que eles te sustentem, para que você não tropece em nenhuma pedra. Mas ele continua. Você é o filho de Deus? Então o diabo leva ele para um lugar onde ele consegue ver todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E o diabo diz assim, está vendo tudo isso daqui? Eu vou te dar. Você não é o rei, você não é o Messias, isso tudo aqui não te pertence. Para quê? Você vai viver entre os homens. Para que você vai sofrer? Ainda que o diabo não tivesse consciência ou conhecimento de todo o plano de Deus. Imagine então Jesus ouvindo essa proposta, sabendo que ele veio a esse mundo, nasceu nesse mundo com o propósito de morrer. Jesus sabia exatamente o que iria acontecer, que ele seria desprezado, que ele seria cravado numa cruz, que lhe daria uma coroa de espinhos. Imagine essa proposta diante dele. Tudo isso aqui, ó, todos os reinos do mundo, todo o esplendor, tudo isso eu vou te dar. A única coisa que você precisa fazer é se prostrar e me adorar. Você está com fome, você está sozinho, você está sofrendo, você sabe o que lhe aguarda os próximos 3 anos de ministério. Ele sabia exatamente que iria vencer a morte, mas ele sabia que iria padecer como homem. Imagine essas propostas diante de Jesus. Você é o Filho de Deus? Então transforma a pedra em pão. Você é o Filho de Deus? Se joga e seja servido pelos anjos. Você é o Filho de Deus? Está aqui os reinos da terra. Tudo isso, se você se prostrar e me adorar. Muitas pessoas leem esse texto e pensam, não, isso daqui foi um teatro. Porque Jesus nunca ia ele nunca ia pecar. Mas não é assim, porque a própria Bíblia diz que ele foi tentado como nós. Mas ele venceu as tentações, ele não pecou. E é interessante porque a tentação de Jesus nos 40 dias no deserto é um tipo de provação que o povo de Deus no Antigo Testamento enfrentou, só que durante os 40 anos. Enquanto Israel fracassou e desobedeceu a Deus, o verdadeiro Israel na pessoa de Jesus venceu e cumpriu a vontade de Deus. Enquanto Adão, o homem criado por Deus, pecou e desobedeceu a Deus, Jesus, o Filho de Deus, o homem, ele venceu o pecado. Então a tentação que Jesus enfrentou, ela foi real, foi verdadeira. Mas Jesus, ele venceu
essas tentações. E por que Jesus venceu as tentações no deserto? O que nós podemos aprender é o seguinte: em primeiro lugar, Jesus sabia exatamente quem ele era. Ele não tinha uma crise de identidade. E quantas vezes eu e você, quando enfrentamos problemas na nossa vida, nós ficamos abalados, nós ficamos em dúvidas. Existem pessoas que têm uma verdadeira crise de fé. Será que Deus realmente existe? Então por que eu estou enfrentando isso? Será que realmente Deus me ama? Então por que eu estou enfrentando tanto sofrimento? Será que Jesus realmente tem um propósito na minha vida, mas eu não estou enxergando nenhuma luz no final do túnel? Mas Jesus, ele sabia exatamente quem ele era, independente das circunstâncias. Se és o Filho de Deus, transforme pedra em pão, se jogue, eu te darei esses reinos da terra. Não, Jesus, ele sabia quem ele era. Ele sabia exatamente que ele era o Filho de Deus. E que naquele momento, ele era também o servo sofredor. Como que Jesus venceu a tentação? Em segundo lugar, gente, ele sabia exatamente qual era o seu propósito. Ele sabia que o objetivo maior na sua vida não era se agradar. Não era fugir a todo custo da dor em busca do prazer, da satisfação pessoal. Não. Jesus sabia exatamente qual era a sua missão. E por isso ele mesmo disse, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida por muitos. Ele sabia que todo o seu sofrimento, toda a paixão, toda a rejeição tinha um propósito. A sua morte seria capaz de oferecer vida e vida eterna a todos os que creem. E quando a gente enfrenta problemas, dificuldades, a gente se esquece, né? Primeiro, quem nós somos. Segundo, qual é o nosso propósito. Nós esquecemos que o nosso propósito maior deve ser fazer a vontade de Deus, acima das nossas vontades. Foi assim que Jesus venceu a tentação. Outra coisa que nós aprendemos ali é que o coração do Senhor Jesus Cristo, ele estava firmado na palavra de Deus. Todas as vezes que o diabo lhe tentou, ele respondeu com a palavra de Deus, não é? Primeiro ele disse o quê? A palavra de Deus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se joga, não ponha o Senhor, o seu Deus, à prova. Ele sabia que ele era Deus, e por isso ele disse, não me coloque à prova. A todos esses reinos aqui, eu vou te dar. Não, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Sabe por que muitos de nós não conseguimos enfrentar de uma maneira adequada as dificuldades, os problemas, as tentações? Nós não conseguimos fazer isso porque o nosso coração não está cheio da palavra de Deus. E, gente, por isso é muito importante, todo domingo você, mesmo com preguiça, mesmo estando cansado, mesmo depois de ter brigado com o marido, com a esposa, com o cachorro, mesmo estando cheio de contas para pagar, deprimido ou irado, é importante que você se alimente
diariamente, não só aos domingos, da palavra de Deus. Por isso o salmista disse: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Como o jovem pode manter puro o seu caminho? Observando, segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus é essencial e muitas pessoas estão morrendo de fome. Muitos cristãos estão subnutridos porque não se alimentam da palavra de Deus. Porque não estão fortes o suficiente, alimentados pela palavra do Senhor. Mas não foi assim com Jesus. E por isso, ele venceu as tentações. Hebreus capítulo 12, de 1 a 4, diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Cuidado, no momento dos desertos, falsos deuses vão se levantar e vão te oferecer aquilo que vai te trazer alívio e prazer imediato. Uma outra alternativa à vontade de Deus. E esse é o problema da tentação. Porque a tentação vai te oferecer algo que muitas vezes é legítimo, só que de uma maneira que não agrada a Deus. E no deserto nós estamos mais vulneráveis. E no deserto nós podemos nos prostrar e adorar a falsos deuses. Vamos concluir aqui. Eu já passei muito do meu tempo, desculpe, tá, irmãos? Hoje o culto vai acabar um pouquinho mais tarde. Mas eu acho que é importante nós ouvirmos esse sermão. Algumas conclusões aqui. Primeiro, gente, o deserto não cria novos ídolos, tá? Esse falso Deus está se apresentando porque eu estou passando por esse momento de dificuldade. Não. Esses falsos deuses sempre estão presentes na nossa vida, diante de nós. Mas no deserto eles se revelam de uma maneira mais visível. Nos tentam de uma maneira mais forte. Segunda coisa, o deserto não é desculpa para ninguém pecar. Pastor, sabe por que eu traí minha esposa? Porque você não sabe, é um inferno viver com aquela mulher. A gente tem tanta dificuldade. Olha, ela não me deixa me aproximar, ela me trata mal. Não, o deserto não é desculpa para você pecar. Não é uma autorização de Deus dizendo o seguinte: tudo bem, eu sei que você está passando essa dificuldade, então vamos fazer o seguinte, olha, se você errar nesse momento, está tudo bem. Não, o deserto não é uma desculpa para você pecar. Eu estou passando muita dificuldade financeira. E de repente surgiu diante de mim aquela proposta. Eu sei que não é muito honesto, mas a minha necessidade fala mais alto. Não, o deserto não é desculpa para você pecar. E por último, o deserto, graças a Deus por isso, é também um lugar onde nós temos a oportunidade de Deus ser tudo em nossas vidas. Já que nós não temos mais nada, Deus quer e Ele pode ser tudo
na nossa vida. E por isso eu quero dizer para você, não desperdice os momentos que você enfrenta e que você passa pelo deserto. Lembre-se, será que existe algo que você quer tanto, que você seria capaz até mesmo de pecar para obter isso? Cuidado. Será que você tem medo de perder algo? Tem tanto medo de perder algo, que você seria capaz de desobedecer a Deus para reter consigo isso ou aquela pessoa? A tentação acontece em várias frentes da nossa vida. Pode ser na área sexual, pode ser na área financeira, pode ser no orgulho, pode ser na nossa língua, pode ser a nossa ira, mentira, pode até ser um vício. Ela sempre vai procurar áreas vulneráveis em nossas vidas. Mas nós temos que lembrar aquilo que Agostinho de Hipona nos disse há muitos anos atrás. A felicidade do homem é o próprio Deus. Você não vai encontrar felicidade num bom casamento, num bom emprego, nas riquezas, na fama, no poder. Não. Porque a felicidade verdadeira, essa só se encontra na pessoa de Deus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, queremos nos colocar diante do Senhor nesse domingo, frio. Pedimos que o Senhor aqueça os nossos corações, de tal forma que mesmo em meio aos desertos, o nosso desejo maior seja executar a Tua vontade acima das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos, das nossas próprias necessidades. Que nós possamos ter isso em nosso coração, o desejo de Te amar e de Te agradar em todas as coisas. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.